A humanidade jamais enfrentou tantas perguntas, tanta ansiedade. Às vezes nossos problemas parecem tão grandes, as questões tão complexas, que nem queremos perguntar. Mas quando olhamos para as mudanças estáveis que acontecem por todo o mundo, é difícil não perguntar. Para onde está indo a humanidade? A Terra estaria nos enviando um chamado de alerta? Existe verdade objetiva? Alguém possui a resposta para nossos anseios e desesperos? Esse é o final dos tempos? Contagem regressiva para a eternidade. 2. Existem conceitos morais absolutos? Oi, eu sou Daniel. Quando olhamos para o mundo hoje, vemos um mundo cheio de perguntas. Para onde estamos indo? A Terra está tentando nos enviar um chamado de alerta? Existe uma verdade objetiva? Alguém possui resposta para os nossos anseios e desesperos? Esse é o final dos tempos? Existe um Deus? E se existe um Deus, Ele é um Deus de amor? Por que tanta dor e sofrimento e injustiças? E se Ele é um Deus de amor e justiça, porá fim um dia a isso tudo? Existe uma verdade superior? Muitos tentam procurar de formas totalmente erradas a verdade superior. Na verdade, uma das maneiras que Deus tem se revelado para a humanidade é através da Bíblia, com suas profecias, que ao longo da história se mostram 100% precisas. Vamos ver um exemplo de profecia que já foi cumprida. Uma das profecias mais surpreendentes e incríveis que já aconteceu está registrada no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, nós temos que parar aqui para pensar que essas semanas são, no final, 62 mais 7 semanas, está registrado ali, são 69 semanas. E cada semana é igual a 7 anos. E o calendário, antigamente, não era de 365 dias, mais de 360 dias. Então, nessas 69 semanas, haveria exatamente 173.880 mil dias do mandamento até Messias, o Rei. A ordem de restaurar e construir Jerusalém foi dada 14 de março de 445 a.C. Isso está registrado em Neemias, capítulo 2. E se formos lembrados na história, a única vez que Jesus permitiu ser apresentado como rei foi no dia que chamamos de Entrada Triunfal em Jerusalém, que ocorreu em 6 de abril de 32 d.C. E está registrado nos livros Mateus, capítulo 21, versículo 1 ao 11, em Marcos, capítulo 11, versículo 1 ao 11, em Lucas, capítulo 19, versículo 28 ao 44, João, capítulo 12, versículo 12 ao 19. Então, de 14 de março de 445 a.C. a 6 de abril de 32 d.C. são exatamente 1.173.880 dias. E tudo isso foi traduzido para o grego 3 séculos antes de Jesus Cristo haver nascido. E esta profecia permanece até hoje com uma prova incrível, que prova que Jesus era exatamente o que ele dizia ser, o Cristo, Filho de Deus. Essa profecia é tão incrível que muitos céticos diziam que o livro de Daniel foi escrito depois de Cristo. Mas graças à descoberta dos pergaminhos do Mar Morto em 1947, hoje sabemos com certeza que o livro de Daniel foi escrito vários séculos antes da era de Jesus. Mas nós não precisamos recorrer à história antiga para evidenciar uma profecia cumprida. Basta só nós ligarmos na TV ou hoje pela internet e assistir ao noticiário que se passa dia a dia. Acredito que estamos na contagem regressiva para a eternidade nesse momento. Também acredito que poderão assistir as profecias bíblicas serem cumpridas diante de seus olhos, enquanto assistem pela internet ou noticiário da TV a cada dia da semana os fatos que estão ocorrendo. Também acredito que a Bíblia fale enfaticamente dessas coisas. Agora nós vamos observar alguns tópicos que falam dessas coisas e vou deixar que vocês sejam os juízes. Deus está tentando alertar o mundo. Meio ambiente.
Em Mateus capítulo 24, versículo 6, estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E no versículo 7 também diz: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Podemos notar que nessa profecia em destaque que os terremotos, que ultimamente têm crescido muito e com muita frequência, terremotos com grande magnitude. Nós podemos olhar aqui no gráfico da fonte norte-americana de abalo sísmico pelo mundo de 1900 até 2018 e podemos ver por cada década o aumento dos grandes terremotos, sendo um dos ápices nos anos 2000 e no final aqui de 2010 e 2018 ainda não fechou a década. Então podemos ver que dos anos 70 até os anos 2000 um aumento considerável dos grandes terremotos. E nós podemos notar, se vocês forem parar para dar uma estudada e uma olhada no mapa geológico da Terra, a Terra parece um grande ovo cozido que foi jogado várias vezes no chão, tendo várias rachaduras. E essas rachaduras, nesse grande ovo cozido que é a Terra, nós podemos ver que tem várias camadas de terra, o que nós chamamos de placas tectônicas. E a Bíblia também nos diz, no livro de Apocalipse, que as cidades irão cair. E nós podemos ver que a maioria das cidades estão em cima das principais falhas geológicas, e assim facilitando e pavimentando que essas profecias sejam cumpridas, assim como Jesus disse. Se a gente voltar aqui no versículo 6, também que é da resposta de Jesus aos discípulos sobre o fim dos tempos, ele diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então nós podemos ver que ao redor do mundo inteiro há uma corrida enorme armamentista e também uma grande corrida por quem alcança a melhor tecnologia e quem tem os melhores produtos, e isso movimenta a indústria mundial. Então nós podemos ver também que essa própria indústria, ela joga muitos rejeitos pelo mar, pela natureza, produtos químicos, produtos tóxicos, fumaça tóxica que acaba danificando o meio ambiente. E isso também está evidenciado em Apocalipse capítulo 11, no versículo 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e a grandes, e a principal parte que interessa aqui, e o tempo de destruíres o que destroem a terra. Então nós podemos ver aqui o tempo de destruir o que destroem a terra. São essas pessoas que, em nome do progresso, eles destroem a natureza e o meio ambiente, deixa muitas pessoas doentes, também em busca de minérios, onde sai aquelas fumaças tóxicas, a pessoa fica com câncer, as pessoas ficam com aqueles caroços enormes que a gente não sabe como curar e não sabe como resolver o problema dessas pessoas. E também isso afeta tanto aos animais e a vida também marinha, tanto que nós podemos ver muitos peixes que já aparecem mortos, e às vezes a água do mar também parece podre, ela parece imprópria para o próprio banho, e o que acontece é que ela tem que ser fechada, e nós podemos ver tudo isso acontecendo nos dias de hoje, e o meio ambiente está sendo comprometido pela a ganância do homem, pelo desejo de poder e pelo dinheiro, que também a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas Deus sabia que o homem, seguindo sem vigilância com seu egoísmo e sua ganância, eventualmente destruiria toda a terra. E nós assistimos enquanto o homem continuamente destrói o ambiente, sem se preocupar com as gerações futuras. É verdade que essa nossa geração contribuiu mais para a destruição do planeta que qualquer outra geração anterior. E segundo estatísticas do site World Systems sobre as extinções das espécies desde 1800, podemos ver que o ápice chega em 2010, com mais de 50 mil espécies extintas, espécies de aves, de peixes,
e outras a cada ano, e essa tendência destrutiva começou durante a nossa atual geração com a Revolução Industrial. E hoje os cientistas sabem que o dióxido de carbono na atmosfera está aumentando consideravelmente, com certeza por causa da queimada de combustíveis fósseis, que está causando danos significativos à biosfera terrestre. E os cientistas também afirmam que quando chegarmos ao meio do nosso século, uma onda de calor de tal magnitude, ou uma seca que talvez tenhamos experimentado apenas uma vez no início deste século, poderá acontecer uma vez a cada 10 anos. Esta geração ela está presenciando uma tremenda destruição ambiental, mas não devido ao crescimento da população, mas sim devido a uma sociedade egoísta e gananciosa que polui nossa água, o ar e a terra sob a bandeira do avanço e do progresso. Ozônio. A destruição da camada de ozônio aumentou muito nos últimos anos e isso preocupa os cientistas, porque com essa destruição também veio o aumento significante dos raios ultravioletas, trazendo doenças como, por exemplo, o câncer de pele. E, segundo o gráfico do Instituto Oceanográfico, desde 1960 até 2018, foi um aumento de 24,4% da concentração de dióxido de carbono na atmosfera terrestre. E isso sem contar que nós estamos numa iminência de a qualquer momento poder acontecer uma grande catástrofe nuclear, ou uma grande guerra que pode acontecer a qualquer momento. E isso, consequentemente, acabaria com a camada de ozônio rapidamente, o que também aumentaria muito a potência dos raios solares aqui na Terra, causando mais doenças e também fazendo que as pessoas não pudessem ser expostas ao sol de maneira nenhuma, porque estaria muito quente, de maneira que nós não podemos ter a dimensão comparado ao que é hoje. E isso está escrito na Bíblia. Está escrito em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 8 e o versículo 9. E está escrito assim: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Todo esse tipo de destruição está previsto na Bíblia, e isso pode acontecer com a influência do homem sobre a natureza, mas também isso não impede que Deus mesmo faça com seu grande poder. Mas nós estamos mostrando que isso pode realmente acontecer também graças à destruição humana sobre o meio ambiente. Clima. Uma das coisas que assustam as pessoas hoje em dia é quando elas abrem os sites de notícias na internet ou até mesmo veem na televisão ou leem nos jornais notícias sobre eventos da natureza que estão fora dos padrões e são eventos catastróficos e destrutivos e que estão cada vez mais presentes em todo o mundo. Exemplos como furacões, erupções vulcânicas, tsunamis e até o aumento do nível do mar. Isso está preocupando as pessoas e nós podemos ver que isso é algo profético e tem várias profecias bíblicas tratando sobre esse tema, mas nós vamos abordar aqui somente duas dessas passagens, em que uma delas está em Marcos, capítulo 13, versículo 19, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E também Romanos, capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Nós sabemos que, assim como a mulher que tem as contrações para ter o filho, assim é a terra que tem as contrações para o final dos tempos. E cada vez que, assim como a mulher, cada vez que a contração aumenta, tanto em velocidade, o intervalo diminui, como em intensidade, assim é a Terra. E nós sabemos que quanto mais esses fenômenos naturais vão aumentando de maneira que destrua mais coisas
e que causem mais catástrofes e que aconteça sempre em intervalo de tempo menor e com mais intensidade ao redor do mundo inteiro, assim nós também temos a total certeza que o fim dos tempos está chegando. E assim como a mulher termina a contração quando tem a criança, assim terminará as contrações da terra quando chegar o final dos tempos. Porque assim como os filhos de Deus esperam a hora da sua redenção, assim a terra também está à espera da sua redenção. Fome e pestes. Segundo Mateus capítulo 24, no versículo 7, quando os discípulos perguntaram sobre os sinais do final dos tempos, Jesus disse: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, o próprio Jesus já afirmou que nos últimos dias haveria fomes e pestes, e essa profecia vem aumentando a cada dia que passa. Segundo os dados da ONU, mais de 7.884.000 pessoas morrem no mundo a cada ano pela fome. E também nós podemos ver a cada ano na internet, nos noticiários da TV, o número de doenças contaminosas que vão surgindo, novos vírus que são difíceis de se deter, doenças que não têm cura, como por exemplo a AIDS, doenças como por exemplo de um simples mosquito que nos traz a febre amarela, a chikungunya, nos traz também a zika, nos traz a própria dengue, o quadro pior que é a dengue hemorrágica, e nós podemos ver que tudo isso é o princípio de dores, o que está levando certamente para o fim dos tempos. Nós acabamos de ver tópicos como a destruição do meio ambiente, sobre a destruição da camada de ozônio, sobre a instabilidade e fenômenos naturais que acontecem no clima nos últimos anos, e sobre grandes devastações naturais como furacões, erupções vulcânicas, tsunamis, o próprio aumento do nível do mar. E também vimos um outro tópico, fome e pestes, mas muitos podem dizer que isso é algo normal no mundo, porque isso sempre existiu. Mas como isso tudo está acontecendo de maneira tão rápida e ao mesmo tempo em vários lugares do mundo, isso é algo que está acontecendo nos nossos tempos. Antigamente acontecia em partes, não em todo o planeta, e não todos ao mesmo tempo, todos esses eventos ao mesmo tempo. E agora nós vamos entrar em um outro tópico, que é de tecnologia. Como um profeta poderia descrever tal tecnologia que existe hoje nos nossos dias, se há 2.500 anos atrás ela não existia? Tecnologia. Segundo os relatos proféticos de Daniel, capítulo 12, no versículo 4, que diz: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Se nós formos comparar a época de Jesus até há uns 100 anos atrás, nós podemos ver que a comunicação era feita através de carta. Nós nos movíamos com a velocidade do cavalo, nos investimos com a economia agrária. Mas de 100 anos para cá, muita coisa mudou. Nós nos comunicamos na velocidade da luz, nos movemos acima da velocidade do som, e nós podemos mover moléculas para fazer tecidos sintéticos a nosso bel prazer. E tudo isso nós podemos ver que é o rumo da tecnologia que está nos guiando para uma nova era de informação e de facilidades tecnológicas. E nós podemos ver com esse surgimento satélites, computadores, que no início os computadores eram tamanho de paredes inteiras. Hoje nós temos computadores em cada cômodo da casa. Nós podemos ter computadores na nossa mão em forma de smartphones. Nós podemos também ter um acesso mais fácil à comunicação às pessoas. Podemos ver pessoas do outro lado do mundo com a internet. Nós podemos ver notícias que acontecem do outro lado do mundo através do link ao vivo. Nós podemos ver esse ramo de tecnologia que está explodindo a cada dia. E nós podemos ver hoje, que está se passando muito até nas TVs,
E na internet também não para de se comentar o desenvolvimento da IA, inteligência artificial, que está cada vez mais eficiente e que promete em alguns anos superar a capacidade de processamento e de desenvolvimento de soluções de humanos. Nós podemos ver que tudo isso faz parte de um conjunto de finais dos tempos, e nós podemos ver também sobre o assunto de tecnologia e internet a facilitação com as criptomoedas, como a mais famosa, por exemplo, o Bitcoin. Nós podemos ver que tem pessoas que compram coisas pela internet, mas não precisam usar o dinheiro físico, usam as criptomoedas. Tem gente que nas ruas usam cartões de crédito, de débito, e o uso do dinheiro físico está diminuindo cada vez mais em todo lugar do mundo. E vocês podem ter certeza que em breve o dinheiro será totalmente obsoleto. A marca da besta. Na profecia bíblica que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E nós podemos ver que hoje essa profecia está a pequenos passos de serem cumpridas, essas profecias. Nós podemos ver que há uma adaptação, há um processo de convencimento da população para que se aceite essas coisas. Nós podemos ver que o próprio processo de usar o cartão de crédito, não usar dinheiro físico, o cartão de débito. Nós podemos ver também que hoje em dia já lançaram pulseiras de crédito, onde a pessoa já bota a mão. Isso já é para a pessoa se acostumar a usar a mão quando tiver com a marca da besta na sua mão. E esse processo de microchips, tanto que enfiam em animais para rastrearem, que eles fazem os testes nos animais primeiro, e falam que é perfeito para localizar, evitar sequestro, assaltos, e a documentação de todos os animais ficam ali. Hoje nós podemos ver que já começaram a fazer isso em humanos. Nós podemos ver que a maioria das pessoas da Suécia, por exemplo, já são chipadas. Elas têm todos os documentos ali, elas conseguem acessar as portas para abrirem e para mover suas contas bancárias. Quando você vai num lugar público, como um tribunal, esse tipo de coisa, não precisa levar um montão de documentações. Você precisa só estar com o seu chip na mão para resolver esses problemas. E a comodidade da tecnologia e a facilidade que isso proporciona vai fazer com que muitos sejam enganados e possam colocar essa marca da besta, que eu acredito que seja um tipo de chip. Talvez não seja esse chip de silício, mas possivelmente será. Mas se não for, também tem outras opções, como por exemplo a tatuagem que tem um chip nela, a tatuagem eletrônica que já vem com um chip. E isso tudo faz parte do conjunto profético de Deus para que aconteça na Terra. Segundo está descrito em Apocalipse, que seria impossível comprar ou vender, e eu acredito que isso seja ligado às próprias criptomoedas, que vai ser integrado em uma só, que vai ser agregada no chip, e vai fazer com que esse sistema, como existe hoje, que é a blockchain, que se usa para o Bitcoin, fará com que, em vez de que seja o próprio Bitcoin, será essa moeda única, global, que será criada por um novo líder mundial, e assim fará com que todas as pessoas do mundo usem essa moeda e entrem nesse sistema, porque se não entrar, não será possível comprar, não será possível vender, porque só essa moeda terá validade no mundo. E grandes, ricos e poderosos vão se ver obrigados a aceitar. Os pobres também vão ser obrigados a aceitar, senão vão acabar morrendo de fome. E isso tudo se encaixa perfeitamente na profecia do livro de Apocalipse, a qual João escreveu há incrível 2000 anos atrás, e exatamente como a Bíblia prediz. Comunicações. Uma das profecias sobre o fim dos tempos de Jesus se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 14, e que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se pararmos para pensar
e ver que há 2000 anos atrás havia muitos povos e continentes que ainda não haviam sido descobertos, podemos dizer que essa profecia é algo extraordinário. E muitas pessoas podiam dizer antigamente que isso seria algo impossível do Evangelho ser pregado pelo mundo inteiro, mas hoje nós podemos ver que graças a muitas tecnologias de comunicação, como os satélites, os sinais de rádio e todos esses tipos de sinais que nós temos, Wi-Fi, nós podemos ver essa profecia, por mais absurda que ela poderia parecer, hoje ela é possível. Mas no futuro isso também permitirá que o único líder mundial, o anticristo, controle o mundo inteiro e ele saberá sobre tudo o que se passa ao redor do mundo, porque os governos serão submissos a ele e passará todas as informações que ocorrem no mundo para ele. E ele saberá todas as informações das pessoas individualmente, porque essas pessoas vão estar com a sua marca, com isso vai recolher as informações dela, e ele saberá tudo o que se passa na vida de cada uma dessas pessoas. E algo também sobre essa profecia, sobre comunicações, nós podemos lembrar também uma passagem em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3, versículo 7, 8 e 9, que nos diz assim: E darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Bom, com isso nós também podemos ver que nos últimos dias as duas testemunhas do Senhor vão ser mortas e ser expostas em público, e não serão permitidas que elas sejam enterradas. E o mundo todo, segundo diz o Apocalipse capítulo 11, o mundo inteiro irá ver e irão se alegrar com a morte das duas testemunhas. Então, antigamente, isso seria impossível. 2000 anos atrás, precisamente, isso seria impossível. E muitos podiam pensar que essa profecia de João era algo absurdo, algo impossível, algo inimaginável. Alguns poderiam se perguntar como seria possível se você não consegue ver a pessoa uns 500 metros de distância, já é impossível de ver as pessoas. Então, como você poderia ver o que acontece no outro lado do mundo? Mas hoje em dia nós podemos ver claramente que essas profecias são realmente possíveis e fáceis de serem realizadas, graças a essas tecnologias que desenvolveram muito para o lado das comunicações. A imagem da besta. Muitas das profecias da Bíblia que nós podemos ver para o conjunto dos finais dos tempos, que pareciam absurdas e que hoje podem ser facilmente cumpridas. Uma delas que também se passa em Apocalipse capítulo 13, onde o falso profeta dá vida a uma imagem. Em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler precisamente Apocalipse capítulo 13, versículo 15, que está escrito: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Hoje nós podemos ver que essa profecia pode ser cumprida de duas maneiras. Uma, no âmbito espiritual. Talvez possa ser demônios que entrem em uma estátua e ela ganhe vida e possa falar, possa andar e articular e fazer o que desejar. Mas também podemos ver no âmbito humano, também já pode ser isso possível de acontecer, graças ao lado da robótica, que tem evoluído muito nos últimos anos, com a inteligência artificial, com articulações também de robôs, que nós podemos ver que são muito bem articulados, eles podem falar, pensar, agir e executar o que querem. E nós podemos ver que a mídia, de forma geral, fala muito bem e exalta os robôs e a inteligência artificial desse modo. E nós podemos também ver que Hollywood pavimentou e construiu uma boa imagem, uma imagem de aceitação para essas máquinas no futuro. E também nós podemos ver que muitas
ditas religiões no mundo adoram imagens. Então isso tudo fica muito bem pavimentado para que no futuro isso possa acontecer. E essa imagem ganhar vida, o que parecia uma coisa muito absurda, uma imagem ganhar vida, hoje nós podemos ver que isso é muito possível e fácil também de acontecer. E nós podemos ver que a profecia, cada dia mais e mais, ela vai se cumprindo. E essa também não será diferente. Armas nucleares. Nós podemos ver em Mateus capítulo 24, no versículo 6 e 7, nos versículos 21 e 22, as profecias de Jesus sobre o final dos tempos também, que diz: E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não os assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Ora, desde a época de Jesus até os dias de hoje, mais ou menos nos anos de 1900, isso não era possível. É só nós compararmos o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e os outros impérios que vieram depois deles, até os últimos reis que ainda ficaram até os anos de 1900, a maioria deles foram caindo. Nós podemos ver que nenhum deles tinha poder para destruir o mundo inteiro, fazer com que toda a humanidade, todos os seres vivos que habitam sobre a superfície da Terra fossem varridos do mapa. Mas hoje em dia nós vemos que isso é possível, desde 1900 para cá, com a criação de armas nucleares, com a criação de armas químicas, com a criação de armas biológicas. Nós podemos ver que tudo isso é possível. E nós podemos ver que nunca teve tão propício como hoje para ter uma guerra nuclear mundial. Nós podemos ver que os Estados Unidos têm problemas com a Rússia, ambos têm armas nucleares. O Paquistão tem problema com a Índia, ambos têm armas nucleares. Nós podemos ver que a Coreia do Norte tem problema com a Coreia do Sul. Nós sabemos que tem armas nucleares. Nós sabemos também que a China tem problema com o Japão, tem armas nucleares. Nós podemos ver também que tem a Síria com Israel, a Palestina com problemas com Israel. E nós podemos ver que tem armas nucleares. Então nós podemos ver que nunca teve tão propício para ver a guerra nuclear global. E aparecerá no futuro um grande líder no mundo que irá propor paz, uma paz mundial, que durará 7 anos, mas ela será quebrada aos 3 anos e meio. E ele fará guerra, principalmente contra Israel. E nós sabemos que Israel tem armas nucleares e possivelmente vai usá-las, desencadeando uma guerra nuclear global. E em Zacarias, capítulo 14, versículo 12, existe uma profecia interessante em relação a isso. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Bom, nós podemos ver que é exatamente isso que uma bomba nuclear faz. Ela acaba com tudo que está à sua volta, e é tão rápida que as pessoas ainda vão estar de pé quando isso acontecer. Não vai dar tempo de fazer mais nada. Isso é uma coisa rápida. E nós podemos ver que isso é possivelmente plausível e possível nos dias de hoje. Mas há 100 anos atrás, se nós falássemos isso, seria loucura, porque todo mundo vai falar: como? Que arma? Como isso seria possível? Mas hoje, facilmente é possível isso de acontecer. E nós podemos ver que é mais uma profecia, por mais absurda que ela poderia parecer, hoje ela é totalmente possível de se realizar. Moralidade. Em Mateus capítulo 24, no versículo 4 e versículo 5, e no versículo 23, 24, 25 e 26, Jesus profetiza
sobre muitos que viriam em seu nome como falsos mestres ou falsos cristos, falsos messias. E a palavra diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 23 em diante. Então, se alguém vos disser: Eis o Cristo, está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais; eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Que nós podemos ver que ao redor do mundo inteiro muitas pessoas se fazem Cristo. Muitas pessoas falam que Jesus, Deus mandou fazer tal coisa, mas Jesus nunca mandaria fazer tal coisa. Um exemplo de falsos cristos que surgem, por exemplo, no próprio Brasil, que nós podemos ver, que muitos já conhecem, que se proclama, entre aspas, Henri Cristo, e nós podemos ver que em muitos lugares é até motivo de chacota, mas nós podemos ver que tem gente que acredita nele. Nós podemos ver que tem muitos falsos líderes também que ensinam e introduzem falsas doutrinas totalmente diferentes do que Jesus ensinou. Nós podemos ver que também tem muitas seitas, muitos credos que se levantam e dizem que aquilo é o certo, que aquilo vai levar a Deus, e nós podemos ver que não é isso. Muitos surgem como um Salvador, e sobre a relação de ser Jesus Cristo, nós podemos ver como essa profecia ela é usada, porque Jesus, um simples carpinteiro que nunca saiu de Israel, ele ousou dizer que nos últimos dias, mais de 2000 anos depois, muitas pessoas apareceriam dizendo ser ele, ser Jesus. Não apareceriam dizendo ser Buda, não apareceriam dizendo ser Confúcio, não apareceriam dizendo ser Maomé, mas sim Jesus Cristo. E nós podemos ver que essa é uma das profecias também que a maioria das pessoas poderiam olhar e dizer que ela era absurda na época de Jesus. Mas hoje nós podemos ver que ela é cumprida, ela já se concretizou. E se concretiza cada dia mais, porque mais e mais aparecem pessoas dizendo ser o Cristo e dizendo ser enviado de Deus para fazer as coisas que Jesus mandou, mas Jesus não mandou essas pessoas fazerem isso. Então nós podemos ver que essa profecia ela está presente nos dias de hoje. O oculto. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, há uma profecia sobre os últimos dias, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E o que mais vemos hoje é doutrinas de demônios e pessoas apostatando cada vez mais da verdadeira fé e da palavra de Deus. Nós podemos ver hoje muitos dogmas e idolatrias ao redor do mundo, e também podemos, dentro desses próprios dogmas, podemos citar alguns exemplos: o budismo, o islamismo, hinduísmo e várias outras que tem por aí que se dizem religiões, mas são seitas e dogmas, preceitos de homens que cauterizaram o seu entendimento para a verdadeira palavra, a verdade, e fizeram, entre aspas, as suas próprias verdades e fizeram a sua própria seita, e foi difundido pelo mundo que todo caminho leva a Deus, mas só um caminho leva a Deus, que é através de Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho que conduz à eternidade com Deus, a salvação. Mas continuamos aqui e podemos ver também mais temas nesse tópico, que é heresias nas igrejas, mas não em todas as igrejas, mas isso está progredindo em muitas delas, que entrou muitos dogmas, muitas seitas também, e nós podemos ver que o nome de Cristo
está sendo tirado dos atos de todos os trabalhos. E isso, o nome de Cristo é tirado, mas tudo isso é feito em nome do cristianismo. O que nós podemos ver que estão afastando as pessoas cada vez mais de Deus. E também podemos ver com relação a esse tipo de coisa, o lado mais oculto é o satanismo. Nós podemos ver que está crescendo muito nos nossos dias e vem uma crescente impressionante. Nós podemos ver nas músicas, por exemplo, em muitas músicas você pode ver especificamente, assim, se eu quiser dar um exemplo, música de rock, em muitos filmes podemos ver filmes principalmente de terror, mas tem outros filmes também que tem satanismo já ali bem na cara, símbolos, sinais satânicos. E também podemos ver em desenhos, próprios desenhos também. Os pais têm que tomar muito cuidado com que as crianças vão assistir, porque às vezes tem coisa satânica. Os pais às vezes acham que aquilo é uma coisa que vai distrair o filho, ou vai talvez ensinar alguma coisa para o filho, mas não vai nada de bom. E também podemos ver que jogos também, tem jogos que passam ideias e atos satânicos, incluindo até rituais nesses jogos. Isso é tudo muito perigoso e isso é uma coisa que atrai muitos jovens para a área das músicas, os filmes, os desenhos, principalmente crianças, e os jogos, que é muito mais ligado aos jovens. E isso é muito preocupante, porque isso desvia a nossa juventude completamente dos caminhos do Senhor, levando a um declínio moral sem precedentes. E não sabemos que tipo de sociedade irá se formar com esses tipos de ensinamentos.